Você já reparou que seu filho só entende que você está falando sério depois que você explode, quando você grita? Antes disso, ele empurra, enrola, ele provoca, ele testa, ele ignora, como se estivesse esperando exatamente o momento em que você perde o controle. E aí você pensa, por quê? Por que tem que ser assim? Porque ele me força a chegar a este ponto. Hoje eu vou te mostrar o motivo real, a lógica escondida por trás desse comportamento. A razão pela qual o seu filho te testa até você gritar e explodir. E para isso, deixa eu te contar uma história real que aconteceu. Imagina a cena, você acorda, já correndo, olha para o relógio, chama seu filho para colocar o uniforme, e nada. Chama ele de novo, e nada. Chama pela terceira vez, e só quando você muda o tom da voz, ele se mexe. Aí você pensa, eu não deveria precisar chegar a esse ponto. Só que esta mesma cena, ela se repete à tarde, na hora do banho. Ele enrola. Na hora de desligar o videogame, ele te ignora. Você pede, pede, e pede de novo, e repete outra vez. E nada. Só quando você ameaça, ou quando você grita, ele finalmente faz. E à noite, depois que a casa fica em silêncio, vem aquela sensação pesada. A culpa, o arrependimento, aquela pergunta que dói. Será que eu estou estragando meu filho? Será que ele me vê como um pai ou como um monstro? Eu queria tanto ter mais paciência. Eu queria saber lidar com o meu filho. Mas com o tempo, você percebe que um padrão se repete. Quanto mais você grita, mais ele te testa. E quanto mais ele te testa, mais você grita. É como se ele só te levasse a sério no momento que você perde o controle. E é aqui que nasce a maior armadilha que faz qualquer criança te testar. Testar seus pais até o limite. Talvez você esteja vivendo uma realidade. Ele só me obedece quando eu grito. Não tem outro jeito. E eu te digo, não é só que ele te obedece quando você apenas grita. É que ele aprendeu que o grito é um sinal de que você está falando sério, mas somente agora. E quando você fala calmo, para ele, é negociável. Quando você repete, na cabeça dele, ainda não está falando sério. Quando você aumenta o tom, ele percebe o limite está chegando. E quando você explode, perde o controle, ele sabe, agora é para valer. Sem querer, você ensinou para ele que ele deve agir desta forma. Só obedeça quando eu perder o controle. O grito virou o botão da obediência. É como se ele tivesse um painel invisível. E ele olhasse, botão 1, pedir. Botão 2, pedir de novo. Botão 3, aviso. Botão 4, a explosão. Agora eu tenho que ir. E quanto mais isso se repete, mais ele aprende a só responder ao último botão. E isso cria um problema muito sério. Ele começa a testar de propósito, até chegar no botão que ele reconhece como o botão da obediência. E existe um efeito colateral nisso, que quase nenhum pai percebe, a não ser que chegue no momento de aprender e entender que é tarde demais. Quanto mais você grita, mais ele cria tolerância ao grito. E ele passa a ignorar cada vez mais. Ele passa a te desafiar cara a cara. E ele passa a responder até mesmo atravessado. A casa, ela vira um campo de guerra. Você perde a autoridade, ele perde o respeito e os dois perdem a conexão. E aí vem o pior cenário. Na adolescência, o grito já não funciona mais. Ele para de ter medo. Ele para de escutar e começa a manipular, começa a provocar, ou simplesmente ignorar. E o afastamento emocional, que já começou há tempos, agora fica quase que irreversível. Você começa a ceder só para evitar brigas. E ele percebe que ele tem o controle de tudo nas mãos. Quando o grito vira o único método, você perde o seu filho antes mesmo de perceber. Mas existe um caminho completamente diferente. E quando ele é ativado, o teste acaba. Agora imagina outro cenário. Um cenário onde seu filho te ouve na primeira fala, onde os limites são claros antes de qualquer explosão, onde a casa fica leve, onde você não precisa gritar, e justamente por isso ele te respeita mais. A relação deixa de ser conflito e passa a ser conexão. Você recupera sua autoridade, ele recupera a segurança, e você consegue finalmente ser o pai ou a mãe que você sempre sonhou. Tudo isso começa quando o seu filho entende que o limite não está no seu descontrole, mas na sua consistência. Segue o nosso perfil e aprenda mais sobre criação de filhos.